O legado. Era fim de tarde, pouco antes do horário de pico na metrópole gaúcha. As ruas ficavam cada vez mais estreitas e, proporcionalmente a elas, crescia o medo de se encontrar perdido e sozinho em meio à multidão. Não que a vontade de estar sozinho fosse genuína, pelo contrário, era um alívio. Mas ao mesmo tempo viver ao auge da adolescência desconsiderava esse aspecto em muitas partes. As borboletas tomavam conta do estômago, provocando reações metabólicas em cadeia, disparando a metamorfose intrínseca à idade. Durante boa parte da vida de Tailã, um menino branco de olhos castanhos e estatura mediana, pouco importava seu próprio ver o seu laudo médico. Nele continha o diagnóstico de autismo, sendo este constatado ainda em sua infância inicial. Ainda que volta e meia ouvisse sua mãe comentar a respeito desse papel, não compreendia o porquê desse receber tanta importância. Em sua memória ressoavam episódios de dor e sofrimento quando o assunto era a creche, o parquinho e a escola. Os primeiros dias eram sempre os mais marcantes e exigiam de si e de seu sistema nervoso uma grande atuação. O eixo hipotálamo e hipófise adrenal regulava duras respostas aos estímulos recebidos daqueles ambientes. Se analisássemos em conjunto todas as reações vividas por Tailã nestes momentos, poderia-se considerar que seus neurônios hipocampais estivessem à beira da disfunção e do colapso, uma vez que a exposição contínua desses ao cortisol resultaria em uma triste condição. Em verdade, eram comuns os lapsos de memória desses dias, já que seu hipocampo começava a apresentar falhas em sua capacidade de controlar a liberação dos hormônios do estresse. Naquele fim de tarde, ambos os sistemas nervosos simpáticos e parasimpático conversavam entre si. A adrenalina era liberada no sistema circulatório à medida que a Valentina, uma menina ruiva de olhos verdes, caminhava entre as ruas, aparecendo no campo de visão de Tailã. A frequência cardíaca aumentava, reduzindo o fluxo sanguíneo no intestino e produzindo a sensação de que havia todo um ecossistema de borboletas em sua barriga. Seria isso que os colegas caçoavam de amor? A idade da bobeira incomodava um pouco a mãe de Tailã, Dona Ana, sempre muito empenhada em prover ao filho os melhores cuidados e orientações, mas que pouco entendia fielmente do que se tratava a condição do filho na prática. Isso em muito dificultava a adaptação de Tailã nos ambientes escolares que ele frequentava. Todos os dias, uma ligação da professora pedindo algo diferente à mãe. Que Tailã tentasse se envolver mais nas brincadeiras e que não se escondesse dos colegas, que respondesse à professora e que conversasse mais. Dona Ana, mãe solteira e dona de uma história muito difícil, não tinha informação necessária que pudesse auxiliar o filho, muito menos responder ao professor os tantos motivos pelos quais Tailã agia daquela forma. O laudo era tudo que tinha, e mesmo assim era desgastante tirá-lo da gaveta todos os anos. Ainda que pouco entendesse sobre o assunto nas primeiras vezes que recebeu um alerta da equipe pedagógica, que indagou que esse pudesse ser o diagnóstico de Tailã, foi fiel na busca por respostas, mesmo que difícil na obtenção. Afinal, o quadro do filho não tinha diagnóstico unânime no ambiente hospitalar e clínico. O que um desses considerava autismo, o outro julgava como TDAH, ou simplificava problemas de processo sensorial, pois os sintomas muito se confundem em casos como este. Foram avaliadas diversas características do espectro autista, tais como comprometimento na linguagem, comunicação, comportamento social e inteligência. No entanto, a peculiaridade do espectro autista se manifesta nitidamente a partir da diversidade de casos observados. Médicos enchiam os ouvidos de Dona Ana falando sobre o projeto Genoma e todas as contribuições feitas por este, chegando ao diagnóstico de mais de 1000 genes relacionados ao autismo. Iniciavam suas colocações pautando sobre a responsabilidade do código genético diante das instruções para a formação e manutenção de proteínas que compõem todo o corpo humano, direcionando todas as funções de organismo, e mencionavam também a famosa unidade deste material, o gene, esse elemento encarregado de produzir essas ferramentas, que em falta poderia gerar toda uma cadeia de consequências na vida de um ser humano. Assim foi entendido que quando o autismo se relaciona à genética, este está ligado a falhas no início do desenvolvimento cerebral, logo no começo do desenvolvimento fetal, e a partir de deficiência nos genes que controlam o crescimento do cérebro e regulam a comunicação dos neurônios, sendo uma doença que afeta a fisionomia e a fisiologia dos mesmos. Dessa forma, os médicos chegam ao bingo de Dona Ana, os neurônios, que ficam mais curtos e com menos ramificações, comprometem mais severamente o córtex cerebral, a camada mais externa do cérebro, o que explica as dificuldades na linguagem, comunicação e sociabilização. Prontamente ao ouvir tais explicações, Dona Ana entendia mais sobre as ligações das professoras.
Na escola, os coleguinhas sem instrução nenhuma caçoavam de Tailã e seu jeito de se portar em sala de aula, e com o passar do tempo Tailã foi se tornando invisível aos olhos dos colegas, e tristemente aos olhos dos professores. Os esforços de inclusão por parte dos professores eram praticamente nulos, atendo-se apenas à necessidade básica de cumprir com as exigências do laudo médico. Na hora do recreio isolava-se em um canto, sua dificuldade cognitiva de socialização o impedia de fazer amigos, e assim, muitas outras tensões se acumulavam na vida de Tailã. Mas foi naquele fim de tarde que o menino saboreou um pouco da interação humana. Uma interação inusitada, que inicialmente lhe causou um pouco de medo, mas que logo em seguida já se misturava com a agitação na boca do estômago. Foi Valentina, que vinha lhe saudar as boas-vindas ao novo colégio. Com voz suave e veludada, ela aceitou a conversar baixinho, sem exigir contato visual, o que deixou Tailã extremamente confortável para responder com um obrigado, quase que nulo em meio a tantos ruídos metropolitanos. O quarteto da felicidade começou a visitar Tailã mais frequentemente. Quantidades moderadas de endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina constantemente transitavam na corrente sanguínea do jovem artista apaixonado. Apesar da habilidade sociolinguística afetada, conforme ia ganhando espaço nas relações que começava a ter, sua fala já era mais solta, articulava melhor com gestos e já não falava mais tão para dentro. Agora já observava esse aspecto em uma outra pessoa, Valentina, que experimentava quimicamente o completo oposto do que sentia Tailã. De cabeça baixa a maior parte do tempo, ela quase não movimentava o ar por onde passava. Sua energia estava sempre baixa, sua disposição era como uma vela se apagando. No entanto, manteve sua relação com Tailã estável, até o dia em que, pela vontade de ajudar a amiga, manifestou sua tristeza em vê-la constantemente deprimida, oferecendo-se para ajudar no que ela precisasse. Infeliz o dia que Tailã resolveu mencionar sua percepção àquele que considerava ser o amor de sua vida. Valentina se afastou definitivamente de Tailã, e assim os dois permaneceram sem contato e sem relação. O sentimento de culpa remoía Tailã diversas vezes ao dia, o que gerou um bloqueio emocional muito grande no rapaz. A verdade é que Valentina passava pelo mesmo desconforto, uma vez que afastava-se para não ser motivo de tristeza na vida de Tailã. Sabia de toda a sua trajetória com o autismo, toda a dor que sofrera com preconceito, e fazia questão de abrir mão do sentimento recíproco para dar a ele um pouco de paz. O que não sabiam é que essa ilusão duraria anos. O tempo passou, mas as bochechas coradas, o pico de adrenalina e o coração acelerado não negavam a forte conexão entre os dois. Dotado de coragem para finalmente mudar a condição drástica que o passado os condicionava, Tailã vai atrás de Valentina, e ao segurar sua mão, parando-a em meio à multidão das ruas da capital, ele percebe que as pulseiras coloridas haviam dado espaço a feridas e marcas profundas. Não foi fácil desenvolver um diálogo com Valentina. Sua boca secava na medida que ele expunha a realidade avassaladora que a perturbava desde que eles haviam se separado. Relatou os diversos episódios de automutilação, deixando ambos os rostos cobertos de lágrimas. Ao suspirar no fim do relato, Tailã a acolheu e soube de prontidão que aquele era o momento de buscar ajuda profissional. Ele que, depois de tanto migrar entre consultórios à procura de um diagnóstico, voltava a rever muitos de seus médicos, agora para buscar uma cura para a Valentina. Já não importava mais que a falha da neurotransmissão de serotonina e noradrenalina tivesse tirado alguns anos de relacionamento que se iniciava em uma sala de espera clínica. Com os medicamentos em mãos, o aumento e a recaptação desses neurotransmissores foi o que prontamente lhes devolveu muitos anos de relacionamento. A luta contra a depressão havia sido árdua, mas eles haviam superado, e seguiram superando mais obstáculos. Casaram-se, compraram uma casa própria, viveram felizes, mas não para sempre. Valentina, com seu sistema imune abalado diante dos efeitos colaterais da depressão, não resistiu a uma grave infecção causada pelo vírus da influenza aviária H5N1. O contágio havia sido realizado através do contato direto com os únicos dinossauros sobreviventes, descendentes dos terópodes, as aves. Estes animais vertebrados dotados de asas e adaptações como a articulação entre os sacos aéreos nos pulmões e os ossos pneumáticos participam do ciclo da H5N1 como reservatórios naturais do vírus.
Com a alta patogenidade das cepas dos parasitas intracelulares obrigatórios da influenza e o contato facilitado pela falta de fiscalização adequada das granjas, Valentina foi acometida com essa terrível doença de início súbito, sintomas graves e morte rápida. A dor da perda abalou Tailã temporariamente. Havia feito uma promessa à falecida esposa, de que se dedicaria integralmente a ajudar outras pessoas com as mesmas fragilidades que ambos possuíam no intuito de manter sempre viva a esperança de um mundo melhor. Tailã construiu um legado com base na sua vontade de saborear mais empatia no mundo. Criou projetos de inclusão social, conheceu o país através de pesquisas científicas, participou de iniciativas de cunho solidário e se doou completamente aos valores que abraçava. Conquistou prêmios com seus relatos de infância, apesar de que apenas para subir ao palco e contar sua história na frente de milhares de pessoas já era motivo de celebração. Tornou-se história para os coleguinhas que o caçoavam e herói para as donas Anas e crianças acometidas com autismo. E mesmo que estivesse agora em paz e rodeado de pessoas, ainda assim podia sentir, toda vez que lembrava daquele fim de tarde, as borboletas na barriga e a voz doce e suave de Valentina.